Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin é $107.800 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue em acumulação, em topos. Eu quero te mostrar as faixas mais importantes para o Bitcoin atualizadas e falar das altcoins. Vamos analisar várias altcoins que você pediu nos últimos vídeos. E a gente vai definir, é um bom momento, não é? Será que vem mais queda? Agora é alta? Estamos em fundo? Vamos discutir estes cenários em várias das altcoins. E é por isso que eu peço a você fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que amanhã eu farei mais análises de mais ativos. E é por isso mesmo que eu peço a você, deixa nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã. Eles estão abertos, os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos falar do Bitcoin. Bitcoin subiu, Bitcoin caiu, Bitcoin com medo, acompanhando os mercados internacionais com medo do conflito no Oriente Médio. Na verdade, o mercado nem está com tanto medo assim, porque nos últimos cenários de conflitos no Oriente Médio, a gente teve quedas maiores. Luan, mas isso pode escalar? Sempre pode escalar. Mas, ao que tudo indica, este é mais um dos modus operantes de Donald Trump. Mostra tudo que o país, a contraparte, tem a perder e, posteriormente, senta na mesa de negociação para resolver. É o que vem acontecendo com as tarifas e é o que a gente já viu no passado, até mesmo com o Zelensky, Trump e Zelensky. Este é um modus operandi do Trump e a gente está vendo isso diante do movimento do mercado. A gente está analisando vários cenários e ontem mesmo, como eu sempre gosto de ser transparente com você e te deixar claro, ontem mesmo eu atualizei os meus planos, principalmente junto aos integrantes do meu time Premium e Desafio. A gente sempre busca trazer cenários que podem nos levar a quedas, a altas, a uma acumulação, tudo com uma base muito sólida, para que a gente não tenha ações emocionais. Oh meu Deus do céu, está caindo, oh meu Deus do céu, está subindo. Eu sei que muita gente acaba sendo impactada por notícias. E quem opera a notícia invariavelmente toma decisões emocionais porque não se preparou também e acaba perdendo dinheiro. Mais cedo ou mais tarde acaba perdendo dinheiro. E a gente está de olho em cenários diversos, mas um cenário é o mais importante para esse curtíssimo prazo. Para essas horas que nós temos até o fechamento do pregão de sexta-feira e o fechamento semanal, 21 horas, horário de Brasília, domingo, que é justamente esta estrutura gráfica que nós temos aqui. O Bitcoin acelerou muito bem, obrigado, se recuperou, corrigiu, formou a base de preço na semana passada, formou a base de preço semanal. A gente vinha falando sobre a base de preço semanal. Olha, o RSI de 4 horas pode marcar a base de preço semanal. Este pode ser um ponto de oportunidade. Eu fui às compras. Eu não sei você, mas eu fui às compras de alguns ativos pontuais, porque a gente já tinha feito várias compras aqui. E quando eu falo a gente, eu falo por mim e pelas compras estruturadas que foram feitas no Premium e Desafio. Pois bem, a gente falou sobre isso aqui, sobre este movimento de baixa, e eu gosto de lembrar a você. O movimento que a gente estava discutindo, o movimento que poderia acontecer, movimento de base de preço semanal, veio quando? Uma briga pública entre Trump e Elon Musk estourou. Veja como parece coincidência certos movimentos. Na verdade, não é. O mercado ele só precisa de uma notícia para justificar um gatilho gráfico que vai nos levar a uma retração ou a uma aceleração. A gente formou aquela base de preço e
Uma vez que a gente não conseguiu romper esta área, um cenário novo se abria, que é o cenário que a gente está trabalhando agora, que é o cenário de correção para enfrentar o topo histórico. E aí, sem mais nem menos, aparece uma nova notícia. E muita gente acaba encarando que é a notícia que está movendo o mercado. E não, o mercado ele está usando certas notícias, certos eventos como gatilhos para o início de um movimento específico, que já está dentro das probabilidades. Então a gente tem que ficar muito atento e tem que ter muito cuidado em relação às notícias. Não são elas que movem o mercado, mas são elas que podem dar o gatilho justamente para a gente ter movimentos gráficos que já são esperados. Para quem, por quem, na verdade, sabe exatamente fazer a leitura gráfica. E a gente vem diariamente apresentando os diversos cenários. A gente falou sobre isso e a gente vai seguir falando. Por isso que eu peço a você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e, obviamente, aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Entenda, se você tampar os ouvidos e até fechar os olhos para as notícias, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e entender a construção gráfica, macro ao micro, e, por fim, entender que esses gráficos, estas velas azuis e vermelhas, elas nada mais nada menos que reproduzem o sentimento de compradores e vendedores, você muito provavelmente começará a ignorar essas notícias e vai entender elas como barulho. Você vai olhar para o gráfico e vai realmente entender que isso aqui é tudo que você precisa saber e dominar. É claro, não vamos ignorar o contexto macroeconômico, você precisa ter sim uma noção completa sobre, não uma noção tão, não um domínio, mas uma noção em relação à macroeconomia, política fiscal, entender se a gente está caminhando para uma fase de aumento de liquidez ou não. E é claro, você sempre vai ter essas informações aqui. Mas o ponto em questão é, a gente está caminhando sim para mais liquidez e potencialmente para corte dos juros. Então, quando o barulho começa a sumir, a gente pode acabar vendo o mercado já precificar o que teremos na semana que vem, que é a reunião do Fed. Não teremos corte na taxa de juros, mas o Fed pode encaminhar o próximo mês, a próxima reunião. Quem sabe a gente pode ter cortes na taxa de juros. Mas, Luan, não enrola mais, fala. Eu peço desculpas, mas eu sempre quero trazer contexto para as coisas. Por quê? Porque senão eu falo algumas coisas e você que não me acompanha ou não tem domínio daquilo que a gente está falando, você pode se perder e pode até interpretar de forma errada aquilo que a gente está apresentando. Por isso eu gosto de ser bem detalhista e eu faço questão de falar pausadamente. Sei que muita gente assiste os meus vídeos em 2 vezes. E este artifício é muito bom. Eu, inclusive, assisto os meus vídeos em 2 vezes. Mas falar pausadamente e explicar, detalhar de forma muitas vezes repetitiva é algo proposital, tá? Para que todo mundo possa ter o mesmo nível de entendimento. E se você não entender alguma coisa que eu venha falar, você pode tirar dúvida aqui embaixo. Luan, você falou que era para isso aqui acontecer? Eu vou tirar sua dúvida, certo? Mas aqui, pontos extremamente importantes. Agora sim, meu Deus do céu, vamos falar de forma objetiva do gráfico. O Bitcoin, ele acelera e está vindo para formar uma base de preço e aí sim caminhar para aquele movimento de rompimento. A gente já atingiu esta área de 38,2 e, não se engane, ainda temos espaço para atingir as faixas inferiores. Enquanto o mercado sustentar 100 mil dólares, a gente segue extremamente saudável no curtíssimo prazo. Luan, e se a gente perder os 100 mil dólares aqui?
a gente ainda estará saudável no médio e no longo prazo. Por quê? Porque o semanal esticou bastante, tá? A gente veio aqui para formar essa base de preço, mas a gente poderia formar uma base de preço até mais extrema. Traria uma lentidão no mercado, mas isso aqui seria natural. Por que seria natural? Porque aqui, se a gente puxa do fundo ao topo, a gente nem atingiu a faixa de 38,2 de Fibonacci. Veja que a gente atingiu 23,6. Então, se a gente visse este movimento, embora no curtíssimo prazo isso não fosse tão interessante, ainda assim a gente teria um movimento mega saudável. Mas essa é a maior probabilidade? Não, não é a maior probabilidade, mas obviamente a gente vai se manter vigilante em relação aos 100 mil dólares. Mas, marca os 100 mil dólares e aí você já sabe o que esperar dali em diante. No entanto, se a gente rejeitar essa área e conseguir um pivô de alta acima de 110.600, a gente naturalmente vai enfrentar a casa de 112 mil dólares. Rompeu 112 mil dólares, gatilho de alta, aceleração. Fica atento. Pontos críticos, Luan, 110.700 e a faixa de 100 mil dólares. Áreas de retração que podem ser oportunas e abrir oportunidades para compras pontuais em ativos que você tem plena confiança. E, obviamente, você pode comprar altcoins se você tiver uma visão bullish das mesmas. 106.700, a gente já atingiu, até 104 mil dólares. Esses seriam pontos de retração extremamente saudáveis ainda no curtíssimo prazo. Maravilha? Resumindo, minha visão segue bullish? Sim, macro bullish, médio prazo bullish, curto prazo bullish. O que é esse bullish? É de bull, de ter uma visão de alta, uma visão para cima e não para baixo. Bull market, o mercado dos touros e não bear market, o mercado dos ursos de baixo. Então, a minha visão se mantém. E, obviamente, se eu enxergo mais altas para o Bitcoin e a gente está com a dominância elevada, o total 3, o orders ainda estão em faixas abaixo das máximas, é claro que eu vejo um cenário de aceleração para as altcoins. Se você quer entender por que eu tenho essa visão, assiste o vídeo de ontem e os últimos 10 vídeos. Por quê? Se você quiser realmente entender com base sólida por que o mercado está em um ponto crítico, eu convido você a assistir esses vídeos. Então, quer entender? Assista aos vídeos. Mas, na esteira do movimento de força do Bitcoin e da aceleração em potencial para as altcoins, é que eu vou analisar vários dos ativos que você pediu. É claro que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso depois de te convidar a participar do nosso grupo geral. Grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito. Eu passo muita informação de qualidade, eu passo insights, análises, atualizações. Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter tarifa, não vai ter tarifa, tem acordo, não tem acordo. Informação em primeira mão para você aproveitar justamente para agir. Porque quem tem o conhecimento, as informações antes, tem a capacidade de tomar, obviamente, ações antes dos outros e acaba ganhando dinheiro. Então participe do nosso grupo geral, o link está na descrição, é o segundo link da descrição. Participe. A gente vai atualizar, inclusive, o fechamento diário hoje aqui embaixo, neste grupo. Combinado? Se você também quer usar as corretoras que eu utilizo para fazer as compras, para fazer as vendas, para fazer os investimentos e para aproveitar os cartões que você pode utilizar diretamente usando o valor que você tem dentro da corretora, sem fazer transferência, joga para cá, joga para lá. Hoje em dia você tem essa oportunidade e você pode usar esses cartões e até criar as contas nas corretoras que são de extrema confiança, clicando também no link da descrição. Bybit está disponível para você e BitGet também, são as corretoras que a gente trabalha. Então,
aproveite, porque você também conta com bônus de mais de $5.000 na Bybit, e na BitGet você conta ainda com a oportunidade de participar do campeonato de investimento lá na BitGet, na verdade, desculpa, na BitGet, na Bybit, os $5.000, e na BitGet, campeonato da BitGet, que está aí distribuindo mais de R$50.000. Tudo aqui no link da descrição, e obviamente a gente tem informação também acerca deste campeonato e dos bônus também da Bybit na última postagem do grupo geral do Telegram. Bom, maravilha. Agora vamos analisar. Se o Bitcoin está beirando $108.000, o Ethereum como está? O Ethereum, meus amigos, quem diria? Quem diria aqui que o Ethereum estaria em poucas semanas no dobro do preço? Pois bem, a gente falou sobre o Most Hated Rally, que era o rally mais odiado. E o Ethereum está representando muito bem este rally mais odiado, do ativo mais odiado. A gente tem que ter, mais uma vez, muita atenção com o Ethereum. Por quê? Porque a gente está diante de uma resistência que era suporte muito importante. Eu venho falando sobre isso, $2.000 era uma área muito crítica e era o gatilho para a aceleração de diversos ativos. Foi o que a gente viu. A gente viu muitos ativos acelerando agressivamente quando o Ethereum rompeu os $2.000. Agora a gente tem uma faixa superior, e esta faixa superior está justamente em $2.800. Então, se a gente começar a fechar acima, e obviamente a gente está com um link completo com o Bitcoin, se o Bitcoin começar a acelerar, o Ethereum tende a romper para cima, isso pode ser um gatilho muito importante para a out-season, como a gente falou ontem. O Ethereum acelera, ele capta o dinheiro. O Ethereum tem demonstrado muito mais força até do que o Bitcoin. E isso é um sinal muito importante. A gente comentou sobre isso no vídeo de ontem. Então, fique atento aos $2.800. Por quê? Porque a gente tem isto aqui, ó. A gente tem isto aqui. Eu mostrei este gráfico e no passado a gente perdeu a linha de tendência de alta. Quando a gente recuperou a linha de tendência de alta, que era uma linha de tendência de alta muito importante, a gente viu a aceleração. O mesmo aconteceu no último ciclo, a aceleração. E eu vejo que a gente tem o mesmo cenário em potencial para este ciclo, uma aceleração acima da faixa da linha de tendência de alta. E adivinha onde a gente encontra esta linha de tendência de alta? A gente tem a resistência de $2.800. Então, rompendo $2.800, a gente pode vislumbrar, sim, uma aceleração para o Ethereum. E o Ethereum puxando o capital, a gente está no início do ciclo de out-season, de giro de capital, dinheiro fluindo para Ethereum, posteriormente vai para as altcoins grandes, médias, pequenas, micros e meme coins. Opa, peraí, a gente está diante de algo muito importante. Se a gente está diante de algo muito importante para as altcoins, que tal a gente aproveitar que elas estão baratas? Se isso fizer sentido para você, obviamente. Eu não estou aqui para te indicar a comprar altcoins. Eu estou aqui justamente para te apresentar aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de te mostrar, inclusive, a minha linha de raciocínio. E, é claro, trazer alertas com base no gráfico, base histórica, base em estudos bem aprofundados. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você tiver com essa visão bullish para as altcoins, sim, ainda diante de todos os cenários, fica até o final agora, porque a gente vai analisar várias delas. Então vamos começar. Me pediram Polygon, antiga Matic, e eu tenho uma visão ainda um pouco, podemos chamar de preconceituosa com Polygon. Eu tive Polygon e consegui sair praticamente no 0 a 0, se eu não me engano, em março do ano passado. Não me recordo se foi em março do ano passado, mas provavelmente foi nessa área que eu me desfiz de Polygon, porque a gente não estava vendo uma movimentação tão interessante. Desde então trocou de nome, teve a sua movimentação de baixa, e a gente está diante de um cenário aqui
que pode até ser interessante se a gente romper a área de resistência em azul, que está aqui. A gente pode, sim, acabar vendo um ombro cabeça a ombro inverso, padrão de reversão de tendência, e o mercado pode sustentar essa área de 618. Neste caso, se você tiver uma visão bullish, você pode, com um perfil agressivo, considerar compras justamente nesta área, lembrando que se o Bitcoin cair, todos os ativos vão cair. E para quem está considerando aqui compras, é porque tem que ter uma visão positiva, bullish para Polygon e também tem que ter um perfil agressivo. Então, se você se encontra neste cenário, esta pode ser uma área de buy zone para você, mas é óbvio que você vai ter que avaliar com cuidado. Se você, ainda que não tem um perfil agressivo, entende que a gente tem um potencial de valorização para Polygon, você vai esperar só isso aqui, ó. Por quê? Aqui tem uma área de suporte, resistência, 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 resistência. Se rompermos esta área de resistência e ela for testada como suporte, este acaba sendo um ponto muito mais seguro para essa posição. Seguindo, CPUL. A gente falou de CPUL algumas semanas atrás. A gente teve uma aceleração, um rompimento. Voltamos, tá? A gente voltou para uma área de fundo. Tá? A gente perdeu 618, foi lá embaixo, abriu oportunidades para quem via e ainda enxerga, ainda está vendo um cenário ultra bullish para o ativo de RWA e recuperou, atingiu uma faixa agora de 618. Perfil ultra agressivo, segue o mesmo. Se o perfil ultra agressivo não comprou aqui, aqui ainda pode ser sim uma área de oportunidade. Lembrando que esta é uma gema de RWA. Se o setor não se sustentar, seria facilmente um cenário de queda para as áreas de 0.060. Ou seja, isso aqui é risco altíssimo. Não tem perfil, até pensando bem, conservador quando a gente está falando de um ativo que é uma gema. O cara que é um pouquinho mais conservador, ele vai olhar para Ondo, ele vai ignorar CPUL. O cara que tem um perfil mais agressivo, ele vai olhar para CPUL. Ativo de RWA tem a sua estrutura, está entregando muito bem, mas nada impede que perca 50% de valor se qualquer coisa acontecer com o setor. Só que é o risco e o retorno. E aqui, por risco e retorno, conhecendo o cenário que você está se colocando, este pode ser um ponto de buy zone. Perfil ultra agressivo, consciente de tudo que você pode passar neste tipo de ativo. Eu gosto muito de chamar a atenção para esse tipo de risco, porque aí, mesmo que você entenda o projeto como espetacular, você vai calcular um percentual que faça sentido dentro da sua carteira para você comprar. Porque, obviamente, se você olha e fala assim, pode cair 50%, você vai comprar 90% do seu portfólio em CPUL? Eu imagino que não. Tá? Então, muito cuidado com o tamanho da sua exposição quando você está falando de ativos menores. Seguindo, Uniswap. Aqui a gente tem um desenho muito interessante. A gente tinha discutido este cenário e agora, na minha humilde opinião, a gente está nesse ponto. Compraria nesse ponto? Eu, Luano, compraria. Por quê? Porque ele está num pivô muito saudável, precisa fechar a semana assim, mas eu olharia com muito mais carinho para um movimento agora de correção. Se ela acontecer, aí tudo bem. Aí eu tenho um perfil específico, eu tenho uma visão bullish, tá? Isso tudo é hipotético, eu não estou afirmando aqui. Aí sim eu vou olhar para, opa, eu tenho aqui uma oportunidade de compra, porque ele teve um rompimento e está fazendo um teste. Aí sim faria sentido, na minha humilde opinião. VeChain, mesma coisa, só que VeChain já está no movimento de correção, ou seja, perfil agressivo. Aqui pode considerar. Por quê? Porque ele acelerou e agora ele está vindo em uma correção
inclusive buscando formar um ombro, cabeça, ombro bem horrível, sim, mas ainda assim formar um ombro, cabeça e ombro inverso. 618 de Fibonacci foi atingido, tá aqui, 618 de Fibonacci, estamos neste ponto, justamente na linha de tendência de baixa. Você poderia, se você considerar um risco-retorno favorável, que esse ativo é muito interessante, você poderia, obviamente, colocar aqui, considerando que ele vai ter continuidades de alta. Se ele só voltar para o topo de dezembro, estamos falando de um risco-retorno de mais de 7,5 para 1. Ah, qual é o meu risco? 30%. Qual é o meu potencial retorno? Potencial retorno não é certeza, tá? Mas potencial retorno, aqui 223%. Você tem que avaliar com cuidado, mas aqui de forma bem rápida, você já tem uma noção de onde você está se colocando, o que você pode correr de risco, qual é o cenário negativo, qual é o cenário positivo. Eu sempre faço isso antes de tomar minhas decisões de investimento. Seguindo, Link. Ainda vejo com bons olhos, sim, tá numa faixa de retração não tão boa quanto a gente viu no passado, quer dizer, na semana passada, tá? Mas ainda assim é uma área interessante para quem tem um perfil agressivo, porque a gente está entre 38,2 e 618. E aqui a gente tem o mesmo cenário de ombro, cabeça a ombro. Semana passada estava muito melhor, quem comprou nessas áreas está muito melhor, mas ainda assim, perfil agressivo pode fazer sentido. Conservador, não tem nem o que fazer, vai aguardar sim o rompimento da faixa mais elevada. Para mim, vai aguardar o rompimento de 19 dólares. Eu não sei se você tem um perfil agressivo ou conservador. Quem vai definir isso é você. Mas aqui eu sempre vou trazer duas leituras, para um cenário mais agressivo e para o cenário menos agressivo. XDC, gente, desculpa, eu não vejo nenhum cenário de compra para XDC. Ah, não, mas ele saiu lá do fundo, do último fundo ascendente para este ponto. Ainda assim, tá horrível. Ah, e se puxa para cá? Seguindo, horrível. Eu não vejo nenhuma faixa de compra plausível neste ponto. Você vê que a gente teve quedas, perdeu os fundos. A gente teve aqui, ó. A gente teve, deixa eu mudar essa cor, vamos mudar a cor. A gente perdeu os fundos, tá? Tentou recuperar, tá usando esta área aqui como resistência, tá rejeitando, o que abre espaço para mais quedas. Então, eu vejo a mesma coisa que eu via aqui. É isso aqui que é necessário. Ele precisa realmente romper esta área e testar como um suporte. Sem que isso aconteça, não tenho o que discutir. SEI. Embora SEI esteja em uma faixa, eu posso até aumentar aqui, tá? É um range de suportes e resistências. Eu enxergo esta área como uma área interessante para quem está com um perfil mega agressivo e está enxergando um ombro, cabeça a ombro, uma área de retração de Fibonacci. Eu falei recentemente e repito, se você está com uma visão bullish, tem um perfil mais agressivo, este pode ser um padrão muito claro para você, com stop abaixo de 0,13. Então você tem uma faixa de saída e um potencial de valorização. Então, na minha humilde opinião, pode acabar fazendo sentido para quem tem este perfil. Pendle, não vejo compras. Por quê? Esticou, não tive uma correção claríssima. Na minha humilde opinião, a área de retração plausível começa em 3,60. Quando estava aqui, ninguém quis comprar. Agora que dobrou de valor, todo mundo quer comprar. Mesma coisa de AAVE. Sempre falamos de AAVE. Aqui compramos nesta área AAVE. E eu falei aqui, eu comuniquei aqui. Eu realizei vendas de AAVE, se eu não me engano, foi em 363 dólares. Eu comuniquei aqui. E aí a AAVE foi corrigindo e a gente começou a escalar compras justamente quando todo mundo falava que o mercado ia morrer. Agora o mercado está aqui e todo mundo quer comprar. Sendo bem sincero, do ponto de vista gráfico,
eu não vejo compra. Ah, não, mas vai valer 5 mil dólares. Se você tiver essa visão, não tem problema nenhum. Faz um DCA, faz compras escaladas. Ah, vou comprar hoje, aí vou comprar daqui a 2 dias, daqui a 2 dias, você não vai olhar preço. Mas aí é uma outra conversa. Aqui a gente está falando de gatilho gráfico. Se você quiser ignorar os gatilhos gráficos, você também vai ignorar os gatilhos gráficos quando o mercado estiver caindo, tá? Então você tem que lembrar disso. Não é porque o mercado está caindo que você vai deixar de comprar, porque a sua visão vai ser um pouco diferente. Então você tem que ter esse discernimento. Tá? Mas aqui eu não vejo. Para mim, início de compra no ponto atual seria 244 dólares. Tá? A gente está acelerando com um volume muito tranquilo, então não tem nenhuma indicação de topo global. Na minha humilde opinião, a ave está muito saudável. Render está em um ponto muito interessante, na minha humilde opinião, para aqueles que querem comprar e têm uma visão bullish. Por quê? Ombro, cabeça, ombro com RSI de 618 de Fibonacci. Então aqui é uma área para quem tem uma visão bullish e um perfil agressivo. Não tenho perfil agressivo. O que eu faço? Aguarda um pivôzão de alta, acima de 5,50. Poxa, mas está 3,80. Não muda nada, é a mesma coisa. Aguarda um pivô acima de 5,50. Jasmy, não gosto muito. Por quê? A gente teve uma aceleração aqui, formamos um padrão, rompemos, falamos desse rompimento, falamos desse suporte, a perda desse suporte nos levaria a essa área, falamos sobre isso, tá? Quem estava aqui vai se recordar. A gente começou a acelerar, eu falei, olha, a gente precisa de uma aceleração para ficar acima de 0,16 e a gente tem que sustentar essa área. A área de Fibonacci, ela é um pouco perigosa. Por quê? Porque ela está abaixo de um suporte. Quem tiver um perfil mega agressivo vai poder aproveitar aqui, mas ainda assim, este vai ser um ponto perigoso. Eu, Luan, olharia para uma manutenção dessa área de 38,2. Não aconteceu. Então agora, você tem que definir se você tem um perfil mega agressivo e entende que Jasmy é um espetáculo e vai subir muito mais, ou você pode, neste caso, aguardar com uma cautela um pouco maior, talvez um movimento como este. Se isso acontecer, você poderá aproveitar em um pullback acima de 0,016. Então você tem que definir com cautela. Eu olharia com mais... vamos ver como que o mercado vai se movimentar e como Jasmy vai se comportar nesta área de 0,016. Mas eu não estou aqui para te indicar compra ou venda. Eu estou te mostrando qual seria a minha ação. Você vai ter que avaliar com muito cuidado. Virtual, desculpa, quem comprou, comprou. No momento atual, a gente tem 1,77 a 1,25. Se o mercado não chegar a estes pontos, não tem o que fazer. Ele até atingiu na semana passada, mas até segunda ordem eu não vejo opção clara, gráfica, que justifique a compra aqui. Lembrando que as melhores compras aconteceram justamente nesta área. Tá? Então a gente teve uma valorização bem agressiva. Pô, a gente saiu de 0,40 para 2. 0,40 para 2 dólares. Tá? Então, a gente não está falando de pouca valorização. A gente está falando de 400%. ENA. Minha visão para ENA não muda. Muita gente gosta de ENA, muita gente está de olho em ENA. Minha visão para ENA não muda. Perfil mega agressivo, ombro, cabeça, ombro, não é o ponto mais interessante da vida. Não é. Isso não quer dizer que ENA não vai valorizar. Mas eu teria cuidado aqui, só compraria num perfil mega agressivo. Conservador, acima dessa área. Ou seja, acima de 0,41. Por quê? Porque a gente quebra suporte, resistência, 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 suporte, resistência, resistência. Então a gente quebra esta que é uma área muito importante, com muitos suportes e resistências, e aí sim
usar esta área como um suporte novamente pode nos dar a segurança necessária para comprar. Isso para o perfil agressivo. Isso para o perfil conservador. O agressivo, obviamente, se antecipa porque a gente tem aí uma diferença de preço de 30%, tá? Então, pode ser uma diferença impactante para o seu caso. Vamos acompanhar, porque enquanto a gente está gravando, o Bitcoin está numa leve aceleração. O Ethereum BTC está em uma manutenção, numa rejeição de uma faixa importante. Então a gente tem que ficar atento, porque a movimentação das altcoins é rápida. E se você entender, alguns movimentos podem ser muito oportunos. Mas é claro, não é qualquer ativo que vai subir. Por isso que você tem que investir no seu conhecimento. E se você quiser realmente investir no seu conhecimento, para aproveitar os movimentos que a gente terá nos próximos meses, clica no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat com o nosso time, basta você enviar um oi. E a gente vai te encaminhar todas as informações referentes ao nosso grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados onde a gente entrega todos os nossos programas de conhecimento. Você tem acesso a 100% do que eu faço, suporte 1 para 1 comigo, diversas estratégias, planos semanais, atualizações diárias. Você tem acesso completo a algo muito próximo, que se assemelha muito a uma mentoria assim. Para mais informações, primeiro link da descrição. Vamos acompanhar o mercado, eu trarei atualizações logo e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.